Tá certo. Então, Pense Laranja é essa mistura das duas cores, né? O amarelo seria a igreja é a luz do mundo, e o vermelho seria a família, que é o coração, que é o amor pela criança e pelo adolescente. Então, a mistura dessas duas cores seria o laranja, né? E leva em consideração o tempo que a família e a igreja têm. A igreja tem cerca de 40 horas com a criança, e a família tem 3.000. Então, potencializar essa junção para que tudo que a gente trabalha no domingo na igreja possa ser inculcado e ensinado durante a semana pelos pais. Então, essa estratégia ela foi desenvolvida principalmente no livro do Red Joyner, que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas no livro Pense Laranja, eu até estava com ele ali no escritório para mostrar, mas como corri para a sala, não vou ter ele Uhum. aqui. E toda essa estratégia é pensada para maximizar o tempo com a criança e essa parceria que é bíblica entre Deus, né, e entre a igreja e a família. Então, basicamente é isso, assim, de forma sintética. Ótimo, ótimo. Quem quiser aprofundar, como eu falei, tem a live anterior. E eu estava explicando que a gente tratou antes um pouco sobre como organizar a parte do departamento infantil da igreja e hoje a gente vai tratar mais dos pais. Como é que os pais conseguem trabalhar junto com a igreja, influenciar a vida da criança. E aí uma primeira pergunta para a gente começar a tratar disso é como os pais podem somar esforços com a igreja na criação dos filhos, né? Como é que o pai pode se tornar um pai laranja, e pegando essa analogia das cores que tu acabou de explicar pra gente. E isso é bem importante, Rumenig, porque para ser uma igreja laranja, a gente precisa ter pais laranjas, né? A gente precisa que os pais também acreditem nessa metodologia, acreditem nessa estratégia e realmente engajem junto com a gente. Mas, primeiramente, se eu for falar, a primeira coisa que um pai precisa saber para se tornar laranja é que a influência da família é mais eficaz quando exercida com a igreja. Então, Moisés, lá em Deuteronômio 6:7, né, que é a base da estratégia Pense Laranja, ele fala, ensina com persistência, inculca na criança de manhã, de tarde, de noite, quando caminha. Então, isso foi um mandato para a família, mas para a comunidade como um todo. Foi o último sermão de Moisés, né, o último comunicado de Moisés para o povo de Israel, que hoje a gente traz, né, para essa analogia com os pais e a igreja. Então, ele enfatizou claramente que essa responsabilidade principal é da família, mas que isso não precisa ser feito sozinho. A gente pode ter uma comunidade mais ampla, um povo, né, uma igreja. Então, para ser pais laranjas, eu coloquei alguns fatores para se tornar um pai laranja. O primeiro é entender que a responsabilidade principal é dos pais. Então, a gente cresceu pensando que muitas vezes, levei para a igreja é o suficiente. Não, não é o suficiente o domingo simplesmente. São só 40 horas. E as outras 3.000. E o outro tempo que a gente tem com a criança. Então, entender que não é responsabilidade da igreja somente. A igreja dá ferramentas para a família. O segundo é entender que o mais importante na instrução dos seus filhos, na educação dos seus filhos, é um relacionamento autêntico com Deus. Então, é mais importante que a educação formal. E a gente muitas vezes foca muito na educação formal, na escola em si, que é muito importante. Mas que o mais importante é a educação cristã. O terceiro é entender que os pais não são a única influência adulta que seus filhos precisam ter. E isso é algo que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. E isso inclui tanto a parceria com a igreja, quanto de líderes. Líderes que a gente coloca intencionalmente na vida dos nossos filhos para nos ajudarem nessa tarefa. O quarto seria que os pais entendam que seu próprio relacionamento com Deus afeta a forma como os nossos filhos desenvolvem a sua própria fé, mais do que a gente possa imaginar. Então, o que a gente faz, o nosso exemplo é muito mais importante do que o que a gente fala simplesmente. E o quinto é que os pais entendam eles precisam ter um tempo intencional com seus filhos, né? E isso tem muito mais a ver com interação, com planejamento de como vocês vão viver a dinâmica da sua casa, do que simplesmente dar coisas. Então, a gente já tem muitos estudos que crianças que têm tudo, muitas vezes, tudo, né, que a gente pode imaginar, presentes, estrutura, mas tem depressão, tem outras doenças emocionais, porque isso não é tudo que a criança precisa. Mas nesse primeiro, eu sempre gosto de, quando eu vou falar sobre esse livro, ele não é um livro que vai trazer receita.
Ele é um livro que pode ser aplicável, né, com conceitos que podem ser adaptáveis para cada família. Considerando, né, que os pais muitas vezes estão cansados, têm muita dificuldade, às vezes, de comunicação com seus filhos, que os filhos nem sempre vão se comportar como a gente espera. Então não tem essa ideia de uma família, né, da margarina, aquela família perfeita, e que vão continuar havendo problemas, mesmo que a gente faça, né, todos esses passos, porque família se trata de pessoas, né, e pessoas precisam constantemente estar revendo seus relacionamentos. Mas os princípios abordados, eles consideram cada família. E essas famílias têm uma missão em comum. Então não é criar uma receita de uma família, mas trazer a missão que Deus fez para a família. E, né, durante essa live a gente vai trazer alguns desses princípios para que a gente possa assumir novamente a função e a missão que Deus tem para a família. É nesse sentido. Ótimo, ótima introdução. Sabina, eu queria só te fazer um pedido. Acho que o cabelo tá roçando no microfone. Não sei se tem como mudar o lado aqui do cabelo. Acho que agora melhorou. Tá ótimo, obrigado. Mas só detalhes técnicos aqui. Mas a introdução foi excelente. E isso vai e isso vai contra aquela ideia do pai que delega a criação dos filhos ou para a escola ou para a igreja e deixa o filho em casa lá só para dar uma divertida com ele de vez em quando, sair no shopping e deixa ele com os amigos, com as redes sociais. Eu estava lendo que desde que se tornou popular esse negócio de smartphone e redes sociais, o nível de suicídios e depressão infantil teve uma curva acentuada, assim, aumentou muito estatisticamente. Então tem essa questão que tu comentou de quem é que está influenciando os filhos, né? E às vezes os pais não são proativos nisso, não cuidam o que está influenciando os filhos na internet, nem os relacionamentos que eles estão tendo, quem é que são os amigos deles, como é que eles estão sendo influenciados fora do relacionamento da família. E aí a minha pergunta para ti é como é que os pais podem ser intencionais em influenciar os filhos para eles terem bons relacionamentos com outras pessoas também fora do círculo familiar. Muitas vezes os pais nem sabem quem são os amigos dos filhos, com quem que eles estão andando, quem está moldando o caráter e as ideias deles. Então, mas às vezes os pais também ficam perdidos de como é que eles podem ser influentes nessa área, parece fora do alcance deles. Tu tem alguma dica para isso, para como é que os pais podem ser influentes para os filhos formarem bons relacionamentos? Para mim, a palavra é intencionalidade. Tudo que a gente faz com os nossos filhos, ou qualquer coisa que a gente queira que dê certo, a gente saber onde a gente quer chegar. Então, esse princípio de ampliar o círculo, né, buscando intencionalmente relacionamentos estratégicos para eles, pois nós precisamos pensar pessoas confiáveis. Então, não é quando o problema vem que o meu filho não quer mais falar comigo sobre isso, que daí eu vou procurar alguém. Porque relacionamento é uma questão de tempo, é uma questão de construção. E esse, para mim, esse ponto foi um dos principais, assim, que me fez pensar agora que eu vou me tornar mãe, né? Quem são as pessoas que eu quero que tenham influência sobre a minha filha? Né? Quem são as pessoas que eu sei que têm a mesma visão cristã que eu? E se minha filha for lá perguntar qualquer coisa para ela, que talvez ela não queira falar comigo, naquele momento, e na adolescência isso acontece muito, eu tenho a certeza que a gente tem a mesma visão. E que ela pode ir lá e ela pode procurar. Mas para isso eu preciso ser intencional. E desde que minha filha é muito pequena, nossos filhos são muito pequenos, a gente vai aproximando nossos filhos dessas pessoas que nós confiamos. Então, e se nós ampliamos esse círculo, porque muitas vezes a gente pensa que a gente tem resposta para tudo, só a gente sabe como lidar com as crianças, só a gente sabe o que é certo para os nossos filhos. Mas quando chega um momento que nós não damos mais as respostas que eles querem ouvir, onde eles vão buscar isso? Que é o que tu trouxe lá no início. Muitas vezes os pais nem sabem quem são as pessoas que os filhos confiam, quem são as pessoas que os filhos desabafam, abrem seu coração. E por causa disso que é a importância de ter um círculo maior. Então os autores, eles utilizam uma analogia de 3 alavancas que a gente pode utilizar quando essas questões acontecerem. Então a primeira delas não é fora do nosso círculo. A primeira delas, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com os nossos filhos. Então, enquanto a gente puder fazer isso, nós precisamos estar abertos para ouvi-los de forma atenta, né, de forma intencional. O segundo, né, o relacionamento de Deus dos nossos filhos com Deus. Então, nós precisamos incentivar que os nossos filhos também tenham um relacionamento com Deus e isso também seja a base, né? Então, às vezes a gente aciona essa alavanca. Mas a terceira alavanca é dos nossos filhos com pessoas de fora da família.
E isso envolve tempo. Então, às vezes, a gente vai ter que acionar. Então, você não quer conversar comigo sobre isso? Quem sabe conversa com o teu líder de grupo. Quem sabe conversa com o teu líder de adolescentes. Quem sabe conversa com a professora ali da escola dominical. Então, é com outra pessoa que você quer falar. A mãe confia, o pai confia nessa pessoa, você pode falar com ela. Então, em cada uma dessas situações, né, em cada fase que os nossos filhos vivem, essas alavancas poderão ser usadas de diferentes formas, mas só se a gente for construindo isso com o tempo. Porque não adianta quando o nosso filho entrou em crise, agora eu quero que você vá lá falar com o pastor. Mas o pastor é um estranho para a criança ou adolescente. Ele não vai lá e abrir o coração dele muitas vezes. Então, por isso que hoje tem um aumento assim significativo de crianças em psicólogos. Que eu não consigo mais, então eu vou encaminhar ele para o psicólogo. Às vezes é necessário. Só que se a gente tem um círculo mais amplo, isso é uma questão que pode ser resolvida, né, de forma mais pessoal, esse círculo pode nos ajudar a abordar. E para isso também nós precisamos participar, e aqui tem uma parte importante, nós cristãos, de uma igreja que tem um trabalho específico com crianças e adolescentes, porque é nesse círculo que nós vamos achar esses líderes que já trabalham com crianças e adolescentes, que estão gastando tempo intencional com eles, que estão discipulando eles. Então é importante a gente também pensar qual é a comunidade cristã que a gente vai estar inserido com os nossos filhos. Então, que tenham pessoa que eles ouçam. E, né, às vezes a gente já falou uma coisa várias vezes. O líder vai lá e fala, era isso mesmo a resposta que eu estava procurando. Agora sim fez todo sentido. Então, porque às vezes eles não estão ouvindo mais o que a gente fala. Eles precisam de uma terceira voz. Eles precisam de alguém de fora da situação que não está envolvido emocionalmente para que eles ouçam e mudem também. É bastante interessante isso. Então, a ideia, às vezes, vai contra o instinto paterno de centralizar a criação dos filhos e vai ser muito pai coruja. É você inserir os filhos num ambiente onde eles possam encontrar figuras de referência além dos próprios pais, para que quando não esperar uma crise acontecer, mas quando acontecer, eles têm mais pessoas com quem contar, talvez alguém que vai conseguir entrar na cabeça deles melhor do que os pais para resolver alguma questão, mas a chave, pelo que eu entendi, está em inserir os filhos em ambientes onde eles vão ter a oportunidade de conhecer outras figuras de referência. Até porque tu não consegue forçar um relacionamento, mas tu consegue colocar eles num ambiente propício. Isso. Você consegue colocar pessoas que você gostaria que eles admirassem. Né? Essa questão do pai querer ser a única influência, ela é limitada, porque durante um tempo realmente a gente é o herói e a heroína dos nossos filhos. Mas chega um momento que parece que tudo que o pai fala e a mãe fala não faz mais sentido. Então talvez essa transferência que envolve um pouco até de desapego dessa transferência de referência, seja, se a gente for intencional, vai ser com alguém que a gente confie. Se a gente não for, vai ser com quem eles escolherem. E talvez não é uma pessoa que tenha a mesma visão de mundo, né, e de vida que a gente tem. Bacana. Isso parece ser bastante estratégico, porque vai acontecer de alguma forma. A criança vai criar outros relacionamentos e vai encontrar referências para ela que não são só os pais. Então, ou você deixa isso acontecer por acaso, na escola, ou seja, onde for, na internet, influencers do YouTube, ou você tenta colocar ela em ambientes onde ela vai conseguir encontrar referências mais saudáveis. Então, essa dica é importante. Os pais serem intencionais em colocar os filhos em ambientes onde eles vão encontrar figuras de referência. E desapegar um pouquinho, Isso. né? Isso, desapegar do controle que depois a gente não vai ter mesmo. Ótimo, fica uma boa dica. E aí tu falou de 3 alavancas. Quando eu baixo a cabeça aqui, eu fico anotando as dicas que você está dando. Então, uma das alavancas, talvez a primeira que tu falou, é o relacionamento pessoal dos pais com os filhos. E isso às vezes é um desafio também. Às vezes o pai fica meio sem jeito de como entrar no mundo dos filhos, que ele não conhece muito bem as referências. Já talvez o filho ache ele meio careta, assim, comparado com outras pessoas que ele conhece. Às vezes os pais podem ficar meio sem jeito. Como é que os pais podem maximizar esse relacionamento com os filhos? Assim, como é que ele consegue estabelecer uma dinâmica para se relacionar melhor com os filhos e não perder, não desvincular a intimidade? Eu acho que a primeira questão que a gente pode pensar sobre maximizar o tempo, essa dinâmica, esse relacionamento, é tempo. Então, não é uma questão de, tipo, agora, a partir de agora, eu preciso largar tudo e gastar tempo com meu filho.
mas é aumentar a quantidade de tempo de qualidade que vocês passam juntos, e que os filhos e pais são juntos. Tempo intencional não é tipo a gente fica em casa e cada um tá no quarto no videogame, o outro tá na sala assistindo TV. Ah, eu tenho tanto tempo com meu filho, mas como esse tempo é aproveitado? Então, apenas estar fisicamente com os filhos jamais vai equivaler a um tempo que seja relevante, intencional e proveitoso. Então, planejar esse tempo, além, né, do dia a dia, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, trabalhar o dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia, não precisa ser uma mudança extrema, mas pequenos detalhes, como é que são as refeições, como é que é o momento que você está levando ele para a escola, como é que é o momento que você tem com ele em casa, será que simplesmente é algo rotineiro? Então, para isso é necessário rever o que nós fazemos com os nossos filhos. E considerando que o tempo é rápido e limitado, a nossa influência sobre os nossos filhos ela é limitada, porque logo eles vão ser adultos e não vão estar mais, né, sobre a nossa orientação direta nas nossas casas, que nós jamais vamos ter, acho bem importante, jamais vamos ter o tempo que nós temos. Então é bem importante, porque a gente tem uma ilusão que um dia nós vamos ter mais tempo. Não, esse tempo nunca chega. E isso nos imobiliza, porque se a gente fica um dia a gente vai conseguir fazer, um dia, nas férias a gente vai fazer. Quando eu tiver mais tempo no trabalho, eu vou ter, que daí eu não vou trabalhar tanto. Esse dia nunca chega e a gente acaba não tomando pequenas atitudes para mudar o nosso dia a dia. Então, outra questão é simplesmente, eu preciso de mais tempo e simplesmente ficar colocando expectativas no futuro. Então, se nós planejamos o tempo que nós temos, nós vamos mudar. Se nós ficarmos planejando um tempo que não existe, a gente não muda. Então, de que forma nós podemos planejar o nosso tempo estrategicamente com os nossos filhos? Então, se nós analisarmos a dinâmica da nossa casa. Então, primeiro, eu sempre acredito da gente fazer uma análise bem sincera. Como é que é a dinâmica das nossas casas? A gente acorda correndo, todo mundo apressado, sai correndo, arruma as coisas para a escola e tá todo mundo meio atrasado. Como é que acontece a dinâmica? Né? Como é que são os padrões da nossa rotina, digamos? E às vezes, essa repetição simplesmente de uma rotina, ela entra num ciclo de sobrevivência. Então, eu só vejo meu filho de manhã cedo, eu só vejo meu filho de noite. Então, nesse intervalo, eu não tenho uma dinâmica com meu filho, eu não tenho um relacionamento com meu filho. Então, primeiramente, eu acho que o primeiro passo, digamos, se eu fosse pensar em passos, seria rever como é que acontece a dinâmica da nossa família. Quais são os momentos que eu poderia intencionalmente inculcar princípios importantes da fé cristã na vida do meu filho? Então, muitos pais até me relatam, tipo, eu não tenho tempo e quando eu tô com meu filho, eu não quero chamar atenção, não quero brigar, eu quero ficar bem. Eu falo, mas em que momento você vai disciplinar o seu filho no sentido de trazer valores para eles que são mais importantes do que o tempo que ele está na escola? Ele está às vezes 2 turnos na escola, e às vezes é necessário, né? Às vezes não é uma questão de escolha da família, mas e o tempo que ele está com você? Né? O que você faz com esse tempo? E a gente entende o cansaço, a gente entende, só que é um tempo, né? Nossos filhos não vão estar nas nossas casas para sempre. É um tempo que a gente precisa pensar. Então, o que precisa mudar é colocar Deus na dinâmica da nossa casa. Faz a dinâmica dessa casa, como é que acontecem os horários, como é que são feitas as refeições, quais horários a gente tem. Colocar Deus, acrescentar essa ideia de uma construção de fé cotidiana e acrescentar essa ideia dentro da rotina. Não é querer uma rotina perfeita em que a gente acorda e todo mundo senta na mesa e toma o seu café e aquela ideia bem, bem romântica. Não, dentro da sua própria rotina, o que precisa mudar para colocar Deus na sua rotina, colocar Deus na sua dinâmica. Então, assim como a gente tem uma dinâmica de alimentação da criança e do adolescente, do horário de sono, do horário de estudo, a gente colocar o horário também que a gente vai ter um momento devocional, que a gente vai ter um momento de conversar com ele sobre algumas questões importantes e cumprir o que Deus nos chamou para fazer, que é ensinar com persistência. Então, esse livro, ele traz algumas, né, sugestões para a gente pensar isso, a partir do que Moisés falou, né? Ao levantar, no caminho, ao ir dormir. Então, fazer refeições juntos sempre que possível. Então, o momento da refeição é um momento que todo mundo tem que fazer. Todo mundo come em algum momento. Então, tentar fazer desse momento um momento intencional. Então, em vez de cada um ir para frente da TV, um fica na mesa, outro vai para o quarto,
trazer a família para esse momento que vocês vão ter de qualquer forma. E ser intencional, trazendo as questões, né, sempre que possível, dar continuidade ao que a igreja, né, traz para dar continuidade domingo, né? Ou trazer uma mensagem, trazer um devocional, trazer nesse momento. Então não é um momento novo, é um momento que já existe, mas maximizado. Fazer uma atividade junto, né? Um pai que gosta de jogar videogame. Então chama seu filho, vamos ali jogar um jogo. Ao invés de vocês entrarem totalmente no jogo, aproveita a oportunidade para estar junto. Uma mãe que gosta de ir num parque, numa pracinha, fazer alguma coisa. Então, esses momentos que você já iria fazer intencionalmente. Uma viagem que é feita em família. Pensar como essa viagem pode, em alguns momentos, né, trazer o que realmente importa. Uma coisa importante é o momento de colocar eles para dormir. Muitos pais só mandam, né? Vai e agora acabou. Mas é um momento que a criança, o adolescente nem tanto, mas a criança já está mais tranquilinha, já está indo, né? Já está querendo dormir. Então, aproveita esse momento para ter um momento mais íntimo com a criança, agradecer pelo dia, até perguntar sobre o dia. Vamos agradecer o que aconteceu hoje, de agradecer a Deus. Então, na hora de acordar, e essa é mais difícil para mim e para o Matheus, porque a gente é noturno, mas que na hora de acordar a gente também tem essa oportunidade de trazer, né, uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio. Não importa o que aconteça hoje, Deus está com você. Então são coisas simples, mas intencionais. Então, essas são algumas dicas, mas cada família vai pensar na sua própria dinâmica, né? Desde que sejam constantes e diárias. Então não é uma questão que eu faço uma semana, aí na outra semana eu não faço, porque a gente come, dorme, trabalha todos os dias. E essa é uma dinâmica que precisa entrar na rotina. Lembrando que o que acontece em casa é mais importante do que acontece na igreja. Então, nós temos o domingo na igreja, às vezes outras atividades. Mas a segunda-feira e o resto da semana é onde mostra, né? Coloca a fé deles à prova, né? Nós precisamos ter, e é uma questão que eu gosto nesse livro, que muitos pais, eu quero tempo de qualidade. Não, mas a gente precisa de quantidade de tempo de qualidade, né? Isso muda tudo. Não é simplesmente, o fim de semana, no sábado, a gente faz tal coisa. Ótimo, bem legal. Mas no dia a dia é mais importante do que um dia, né, de tempo com o seu filho. Aproveitar os pequenos momentos com eles. Bacana. Eu gostei bastante dessas dicas, assim, e tu ressaltou bastante a questão de uma janela de oportunidade que é única na infância da criança. Não vai ter aquela oportunidade de novo, tem que ser intencional em aproveitar. Estava até lendo alguns estudos de neuroplasticidade, dizendo que na época em que a criança tem ali até antes dos 20 anos, o cérebro é muito mais moldável também. Então, é uma janela que você tem que aproveitar para formar o caráter da criança, senão ela passa, se não for intencional, não vai aproveitar. E aí você deu várias dicas que são bem realistas, né? Parece que a ideia é não ser utópico, assim, você não espera o momento de conseguir fazer a família de margarina, como tu falou. Você aproveita os momentos que já são inevitáveis do dia a dia. Já aproveita o momento que você vai ter que parar para comer, o momento em que você vai ter que ter um entretenimento, e aproveita isso para puxar conversas e inculcar valores cristãos. Eu achei bem bacana o quão realista é. Porque pequenas mudanças, né? Às vezes a gente fica querendo fazer grandes mudanças e daí não consegue persistir naquilo, porque aquilo muda muito a nossa rotina. Mas pequenas mudanças podem gerar uma enorme diferença na vida dos filhos. Porque isso é o que a Bíblia diz, é no dia a dia. Não é simplesmente tu tirar um dia, não, é todos os dias. Dá pra ver numa questão quando tu vai aprender qualquer coisa. Um idioma, algo que é mais difícil para você. Se você não for persistente naquilo, aquilo não virar um hábito primeiro e depois aquilo virar natural para você, você vai ter dificuldade se você pegar uma vez por semana para estudar aquilo. Então, quando a gente coloca Deus na nossa rotina do dia a dia, é muito mais fácil aquela criança nunca duvidar que Deus existe, porque ele faz parte da família dela, ele faz parte da rotina dela. Então, crianças que têm esse hábito não costumam questionar depois a existência de Deus, porque como que Deus não existe? Ele faz parte da minha vida. Né? Então, são algumas questões importantes para a gente pensar. E é realista para os pais também, que têm uma rotina corrida e que não conseguem se imaginar abrindo mais tempo na agenda do que eles já têm para fazer alguma coisa com os filhos. Assim fica bem mais fácil de colocar dentro do cotidiano.
E aí, falando dos pais, a questão é, para os pais conseguirem passar tudo isso para os filhos, passar esses valores cristãos, construir essa intimidade com Deus, com eles, os pais precisam se preparar também. Os pais precisam estar, né, tendo eles mesmos intimidade com Deus, conhecendo a Bíblia. Que dicas você pode dar para os pais estarem mais preparados para conseguirem inculcar valores cristãos nos filhos? O que eles precisam saber? Então, essa é uma questão bem importante, porque em relação ao crescimento pessoal, a gente precisa começar pela gente. Então, não adianta a gente falar para os nossos filhos fazerem alguma coisa se a gente não faz. Então, a primeira coisa é a gente precisa ter um relacionamento com Deus. E os nossos filhos precisam ver isso no nosso dia a dia. Como eles vão achar importante ou não. Porque não adianta dizer, agora é a hora do devocional, vai fazer teu devocional. A ideia do Pense Laranja não é que a criança faça sozinha. A ideia do Pense Laranja é que a criança faça tanto com a família, com os pais, juntos, quanto na igreja. Então, não é algo que você delega para a criança fazer. Porque agora eu sei que isso é importante, então eu vou mandar ele fazer igual eu mando ele estudar. Tem questões da vida cristã que precisam ser explicadas. Igual quando você dá um conteúdo novo de matemática e diz, agora vai lá estudar. Não, primeiro você ensina. Primeiro você faz toda a dinâmica de como isso acontece. E o relacionamento com Deus também precisa disso. Os filhos precisam ver que isso é importante para mim, para depois ele achar que é importante para ele também. Então, talvez a maior mudança que vai ter que acontecer é uma mudança nos pais, para que isso afete os filhos. Porque para ensinarmos algo a eles, nós precisamos primeiro que eles vejam isso no nosso dia a dia. Eles precisam ver que a gente lê a Bíblia. Ah, vai ler a Bíblia, mas eu nunca vejo você ler. Ah, vai orar. Tá, mas que momento o senhor ora? A senhora da minha época. Que momento você ora? Ah, minha mãe tá assistindo, eu acho, então tem que ser senhor e senhora. Senhor e senhora, Porque, tá certo. porque eles nos observam, eles estão alertas ao mais do que o que nós fazemos do que o que nós falamos. E eu gosto muito de uma frase que eles usam, nossos filhos estão assistindo a nossa vida de camarote. Eles estão na primeira poltrona. O que eles estão vendo? Né? O que eles estão assistindo sobre a nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com as outras pessoas. Ah, eu quero muito que o meu filho tenha um relacionamento com outras pessoas, mas a família não se relaciona com outras pessoas. Então, eu penso, tá, por que eu tenho que ter pessoas que eu procuro para me ajudar, mas o meu pai e minha mãe não têm outras pessoas na vida dela? Então, todas essas questões que a gente vai trazer como dicas, elas precisam também fazer parte da rotina dos pais. Então, isso não quer dizer que nossos filhos estão nos assistindo, estão nos observando, então nós não vamos errar. Não é sobre isso que a gente está falando, porque isso seria irreal, né? Eles precisam perceber, primeiro, que nós lutamos em busca de respostas. Hoje, principalmente, as crianças não aceitam mais o porquê sim, porquê não, porque eu estou mandando. Elas precisam saber por quê. Por que eu não posso fazer isso? Por que Deus diz que eu não posso fazer isso? Por que você está dizendo que eu não posso fazer isso? Então, procurar dar respostas, conversar com seus filhos, explicar as coisas, procurar pessoas também que possam dar respostas que realmente façam sentido para eles. Então, que também a gente precisa ver isso claramente, que nós encaramos as nossas fraquezas e buscamos saná-las. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Eles têm que saber disso. A gente precisa pedir perdão para os nossos filhos quando a gente erra com eles. Não ficar tipo, ele errou, eu errei. Não, me perdoa porque eu fiz isso. Porque a partir de você pedir perdão para ele, ele também vai te pedir perdão. Então, às vezes, essa ideia de que o pai, hierarquicamente, ele tem uma função diferente. Mas nós erramos também. E quando nós erramos, nós precisamos mostrar que nós erramos e precisamos do perdão dos nossos filhos. Outra questão importante é que nós lidamos com problemas reais. Então, não esconda os problemas dos seus filhos, né? Ele já tem maturidade, o que ele já tem maturidade de saber, eles já perceberam. Então, muitos pais ficam escondendo o que estão passando dos filhos, só que os filhos já perceberam o que está acontecendo. Compartilhe com eles. Compartilhe as questões da casa, compartilhe até questões financeiras. Muitos filhos crescem no mundo da Alice, assim, sem saber o que acontece em casa e até cobrando coisas dos pais. Nós não temos condições de ter isso. Nossa situação é essa aqui. Então, até para que eles vivam uma realidade e saibam como as coisas funcionam.
né? A Loísa, minha sobrinha, ela fala, tipo, passa no cartão. Mas o cartão, uma hora ele chega a fatura. Eles precisam entender que tudo que a gente compra, a gente paga. Então, são coisas que precisam ser ensinadas até para que nossos filhos tenham maturidade quando crescerem para poder administrar tanto sua vida pessoal quanto financeira. São pequenas coisas. Outra questão importante é lutar, né, pelo casamento e pela família, né? E isso é uma estrutura que Deus criou, né? E sempre que possível a gente precisa, nossos filhos precisam saber que não é na primeira briga que o casamento se desfaz. Ah, é só separar, né? A gente teve uma situação que a criança criada na igreja falou, mas qualquer coisa separa. Não, a gente precisa resolver. Tem como, por quê? Porque a sociedade tem dito assim, se você não tá feliz agora, né, deixa o casamento, larga seu marido. Não é assim que funciona. Eles precisam saber que a gente vai fazer de tudo para manter a família. E isso não quer dizer que quando existe só uma mãe, ou só um pai, ou um responsável, ou uma avó, não dê para fazer um trabalho muito bom. Eu sou fruto de um trabalho de uma mãe, né, que era viúva e que fez, eu acredito, um ótimo trabalho comigo e com os meus irmãos, né? Criando a gente na igreja, fazendo cultinho em casa, que era como chamava antigamente, né? Essa ideia de trazer para casa. Então, não necessariamente é a família, né, estruturada que a gente chama, né, biblicamente, como ela existiria. E outra coisa, o último para a gente pensar isso, é que nós precisamos resolver todas as questões que são colocadas com nossos filhos, com eles. Então, antes de procurar alguém de fora, antes de expor o seu filho, uma pessoa de fora, tente resolver com eles. Não, às vezes a gente trata a criança ou o adolescente como se ele não fosse uma pessoa. Então, a gente fala sobre os problemas dele abertamente num círculo de amigos ou com outras pessoas, sem antes conversar com eles sobre isso. Então, respeitar que ali tem um indivíduo que precisa, né, da sua individualidade, da sua intimidade. Então, respeitar isso também é um passo para a gente pensar. Então, a começar, essa mudança precisa começar nos pais, para que depois os filhos também queiram, né, que isso aconteça tanto na vida deles quanto na futura família deles. Ótimo. Então a questão é o pai ser o exemplo dos valores que ele quer que o filho tenha, não ser só um cara que fica jogando regra e não vive aquilo que ele quer que o filho tenha. E é bacana essa questão que tu trouxe da pressão de não ser perfeito do pai, da questão de ele também ser vulnerável, ser franco com os problemas que estão acontecendo financeiros na família, para a pessoa ter noção. Tu contou a história do cartão aí com a Luíse. Eu, quando era criança, eu lembro que eu ouvia o meu pai conversando com a minha mãe sobre não dá para fazer tal coisa porque não tem dinheiro. E aí um dia eu fui no banco com meu pai e eu vi ele sacar dinheiro da maquininha que fazia dinheiro. E eu vi aquilo assim, eu falei, quando eu cheguei em casa, mãe, tu nem sabe, o pai tem uma máquina de fazer dinheiro e tá aí te dando desculpa que não tem dinheiro para fazer as coisas. Aí só chegar lá, põe ali e imprime dinheiro. Aí ela falou, não é assim que funciona, mas por quê? Porque eu não entendia como é que funcionava e é importante os pais terem essa questão de explicar as coisas para os filhos, como é que funciona, no mundo real. E legal também a questão que tu trouxe de tratar o filho como uma pessoa, né? É bem comum naquelas reuniões de família, sei lá, tem aquelas mães meio desbocadas que ficam falando na frente da criança para todo mundo da família os problemas que o filho está enfrentando na escola, com isso, com aquilo, como se o filho nem tivesse ali. Então, acho que isso também cria um senso na criança de que ela não é vista, não é valorizada como uma pessoa, como um indivíduo, e isso não é bom também. Excelentes dicas. Também. E aí tu comentou de passagem aí, sobre a questão do modelo de família, sobre a ideia de que a família tem que ser estruturada, perfeita, e tu mesmo comentou que a tua própria família não era um modelo família de margarina estruturada e a tua criação foi boa. Então, como é que esse mito, a gente pode dizer a síndrome da família perfeita, o que seria a síndrome da família perfeita? E como é que, às vezes, isso pode se essa síndrome está na cabeça dos pais, que essa ideia, essa imagem da família perfeita, como é que isso pode atrapalhar na criação dos filhos? O que é essa síndrome e como é que isso atrapalha? Essa síndrome, eu acho que é o que mais causa culpa nos pais. É achar que, tipo, todas as outras famílias, ou a maioria das outras famílias, vive uma história irreal, mas que quando você olha, tipo, a propaganda da margarina, que é o que eu gosto, aquela coisa, todos sentados à beira da mesa, com uma mesa farta, e com tempo, e sorrindo, né? Também a gente vê, agora é muito mais comum a gente ver essas famílias no Instagram,
né? Tipo, a gente vê a mãe super em forma, as crianças bem limpinhas, voltando da escola, o pai Tem o volta do Instagram do trabalho, Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo na é, academia, todo mundo forte. todo mundo fitness, né? Uhum. Enquanto a gente tá ali, né, correndo e tentando dar conta das demandas da vida real, né? Então, isso é importante. Às vezes, os filmes mostram essas famílias, né? Uns livros sobre criação de filhos. Eu tô lendo bastante agora, que vou ser mãe, tô lendo mais ainda sobre isso. E tu lê algumas coisas que pensa, gente, será que eu vou dar conta de fazer isso aqui? Às vezes não, às vezes a gente não vai dar conta, né? E algo importante que se a gente busca estar nesse ideal que não existe, né, que é midiático, se a gente busca estar nesse ideal, a gente começa a se comparar, e isso causa culpa, comparar minha família com a outra, comparar meus filhos com os outros, comparar meu marido com os outros, isso se encaixa a qualquer coisa na nossa vida. Causa frustração, porque a gente nunca vai conseguir alcançar esse padrão, porque ele não existe. Causa desânimo, a gente acaba não fazendo nada, porque a gente está desanimado, porque a gente não está alcançando os resultados que a gente esperava. Mas o que eu acho importante a gente pensar é que Deus nunca exigiu isso de nós, né? E se a gente for olhar as famílias da Bíblia, não existe nenhuma dessas. Se você for ler, só família que passou por problemas, que enfrentou problemas, que teve situações. Eu teria diversas famílias aqui, né, para, né, essa questão, para dar de exemplo, digamos, de famílias imperfeitas da Bíblia. E esse não era, porque esse não era o intuito de Deus. Deus não queria mostrar uma coisa irreal. Ele queria mostrar o que a gente ia viver. Ele queria mostrar que muitas vezes nossos filhos não são o que a gente imaginou que eles iriam ser, porque eles são pessoas. Eles são pessoas diferentes da gente. Então, o que nós precisamos considerar? Cada família vive uma realidade distinta. Então, não existe uma família ideal, porque cada família é diferente. Família é algo complexo, né? Muitas vezes complicado, porque envolve pessoas diferentes. Então, não crie uma expectativa que seu filho vai ser você pequeno e depois você grande. Ele é outra pessoa, Deus tem um projeto para a vida dele que é diferente do seu. Então, não queira criar uma mini Sabrine, um mini Rumenig, porque ele é uma outra pessoa. Então, isso é importante. Criar filhos é um privilégio, mas não é fácil. Então, a gente não pode criar essa ideia romântica de que criar filhos é super legal e quando a gente tem Deus é maravilhoso. Não, a gente vai passar por situações, a gente vai passar por problemas, mas a gente tem a certeza que Deus, né, tá no controle de tudo e tá com a gente. E também é único, mas que existem princípios comuns. Quando eu digo que não existe um modelo único, é que a gente não vai padronizar como as famílias cristãs vão ser, mas existem princípios comuns para tornar a nossa família de acordo com o propósito que Deus criou para a família. Foi Deus que criou a família. E Deus escolheu a família para revelar o amor, por isso a importância dos pais inculcarem e ensinarem dia a dia. Né? O nosso desafio é, junto com a igreja, né, fazer parte da história que Deus quer contar. Deus quer contar uma história para o mundo e a família é um meio de fazer isso. E eu acho que quando nós reconhecemos essas nossas limitações, nós vemos o quanto nós precisamos de Deus, primeiramente, né, para nos ajudar nessa missão que nós temos, e o segundo, de uma igreja, né, para ampliar nossa capacidade de educar nossos filhos, né, para colocar outras pessoas nesse círculo maior. Então, essa família, né, perfeita não existe, Deus nunca quis que a gente acreditasse nisso, mas isso não é desculpa para a gente não buscar a melhor família que nós podemos ser, de acordo com os princípios que Deus deixou para a gente. Ótimo. Então a gente não deve resistir àquela tentação de ver o filho como um mini eu mesmo, que vou tentar fazer ele gostar das mesmas coisas, ter os mesmos gostos. Não se frustrar com a ideia de que a família vai passar por problemas, que isso é normal, não é que a sua família está indo mal ou alguma coisa assim, problemas virão. E que não, e uma das principais coisas que tu falou é que não existe um modelo único de família. Talvez eu veja uma família que funciona e a minha tem uma dinâmica diferente. Mas o que existem são princípios. Os princípios de uma família que funciona, que conta a história que Deus quer contar aqui no mundo através da família. Então, esses princípios são esses que a gente vem discutindo aqui, ou teríamos outros princípios que a gente poderia destacar para que eu tenha uma família que funciona, assim, uma família que demonstra o amor de Deus nas relações familiares ali. Tem outros princípios além dos que a gente já discutiu? Eu vejo que
Esses 5, eu acho que a gente não falou sobre todos, são 5 princípios que são elencados e eles são bem amplos para mim. Mas Uhum. a intencionalidade para mim é a chave de qualquer coisa que queira ser bem sucedida. Então, se a gente quer chegar a algum lugar com os nossos filhos, nós precisamos ter planos para isso, a gente precisa ser intencional com isso. E isso envolve aonde a gente vai colocar eles, a gente vai congregar. Às vezes os pais pensam, eu gosto dessa igreja, mas meu filho gosta dessa igreja. Meu filho é Uhum. atendido nessa igreja. Eu gosto desse círculo aqui de pessoas. Mas esse círculo de pessoas inclui meu filho também? Eles gostam de estar com meu filho? Então, são algumas coisas que a intencionalidade e você pensar também sobre como você quer criar seu filho também faz. Então, aqui na igreja a gente tem um encontro, chama Encontro Laranja, que é onde a igreja ensina ferramentas para os pais, porque não adiantaria eu ficar mandando material para os pais, porque é mais um material que eles receberiam, né, no Whats ou de outra forma. Então, a igreja, nesse encontro, a gente também transmite para eles algumas questões importantes para eles se tornarem laranja. Senão a gente continua sendo só o vermelho, né, o Uhum. amarelo, e a família o vermelho. Então, eu acho bem importante a gente pensar sobre isso. Onde nós vamos estar, onde nós vamos congregar, é um lugar que atende às necessidades do meu filho. Então, essa ampliação de círculo tem que começar desde muito cedo, não é quando os problemas chegam. Uma outra questão é lutar pelo coração da criança, né? Lutar pelo relacionamento, não importa se agora ele entrou na adolescência, não tá querendo muito conversar comigo, mas ele tem que saber que se ele precisar, eu vou estar aqui e eu vou amar ele, não importa o que aconteça. Estabelecer essa dinâmica, né, desse tempo de quantidade e qualidade de tempo, não é só qualidade. E sempre utilizar essa abordagem pessoal. Filho, assim como eu estou fazendo, vem caminhar comigo. Eu gosto muito do provérbio que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então não é o caminho, não é a igreja vai te ensinar o caminho. Não, eu vou estar com você no caminho. Então, são algumas questões que para mim são bem importantes para a gente maximizar tanto o tempo que a gente tem com as crianças, quanto depois, quando a gente não tiver mais o tempo com eles, eles continuem, né, colocando esses princípios em prática. Porque muitas crianças desviam, ou adolescentes desviam quando eles não são mais obrigados a ir aí. Precisamos fazer com que eles tenham um relacionamento com Deus a ponto de quando nós não estivermos mais sob a liderança, né, não fomos mais líderes, eles continuem, né, com esse mesmo propósito, entendendo que quem é Deus e o que Deus quer para eles. Esse parece ser um excelente objetivo para aplicação desses 5 princípios aqui, que depois a gente pode até postar aqui no nosso Instagram, no blog, para você ler e relembrar, que é quando a tua influência como pai for removida ou diminuída na vida deles, quando eles seguirem adiante para a universidade, para o trabalho, para o mundo da vida, eles ainda assim vão permanecer vivendo segundo aqueles valores que tu inculcou nele antes. Parece que esse é um dos objetivos da aplicação desse método aí, Pense Laranja, na criação de filhos. E aí a gente está chegando já no final do nosso bate-papo aqui, gente. Acho que se deixasse a gente poderia ficar horas aqui falando. Sim. Foi muito boa a conversa, mas uma pergunta que me ocorreu enquanto eu estava ouvindo tu falar é a questão de e se eu estou numa igreja, tu acabou de comentar a questão de escolher bem onde congregar, né? Botar os filhos no lugar que eles também vão se sentir à vontade. E se a minha igreja, por exemplo, não tem um Pense Laranja no departamento infantil, não é esse o método que eles seguem, ou o departamento infantil não é bem organizado, não funciona muito bem, o que eu faço como pai? Talvez uns vão ter oportunidade de sair e encontrar uma outra igreja para congregar, começar a procurar. Talvez na cidade não tenha essa opção. Então, o que eu faço para suplementar uma igreja que está deficiente na questão de departamento infantil, se eu sou um pai e tenho essa preocupação? Eu acho que essa é uma pergunta bem importante, Rummenigge. Essa semana eu dei um curso juntamente com a Juliane, que é do Pense Laranja, falando sobre isso, que não necessariamente você tem que ter o currículo do Pense Laranja para ter o princípio e a estratégia. Então, eu sempre digo, uma igreja que pode ler esse livro ou ter acesso a mudança de mente, que é o que aconteceu para mim, a mudança de mente que não adiantaria eu ter só o domingo, a influência do domingo, mas que eu precisaria, né, do resto da semana também para fazer isso, e porque essa é uma responsabilidade da família. Eu sempre penso que primeiro você tem que pensar se você consegue influenciar a sua igreja.
Então, dar acesso ao líder, conversar com o líder da sua igreja, do departamento infantil, do departamento de adolescentes, do departamento de jovens, sobre essa ideia de, tipo, você poderia me ajudar nisso, nós poderíamos pensar alguma forma de a gente ter um material que, para dar continuidade do que vocês já ensinam na igreja no domingo, teria alguma forma da gente trabalhar junto? Caso esse líder, né, passar materiais, todas as informações que a gente tem várias questões que são até de acesso livre na internet, né? Teria alguma forma da gente fazer isso? Se você encontra um líder aberto a fazer isso, a essas mudanças, eu acho que você já fez uma mudança grande na sua igreja, e isso é muito legal. Eu acho que o primeiro passo é sempre esse. Caso não dê, procurar também talvez uma igreja que seja uma comunidade mais ampla, que se preocupe com a criança e o adolescente, não como um trabalho, não como, tipo, eles dão trabalho lá no culto, então nós vamos levar eles para a salinha para entreter eles enquanto está tendo culto. Isso não é ser igreja para crianças e adolescentes. A gente precisa saber que esse momento que eles estão lá na escolinha, como eles chamam, na EBD, é um momento intencional, onde eles estão sendo evangelizados, porque eles são tão importantes quanto os adultos que estão na igreja. E a terceira forma, é uma forma também da gente pensar que a gente pode também criar devocional. Né? A gente pode criar um devocional que a gente faz com os nossos filhos. Tem muito material acessível, tem Bíblia que vem com devocional, tem livros que tem devocional. Então, claro, existe o ideal e existe o real. Então, se a gente não tem tanto apoio da igreja, a gente pode buscar. Tem devocionais infantis, tem livros que dão todos os dias, né, da semana, tem dicas de... Então, algo que a igreja, né, dê ferramentas para a família, mas esse seria, né, o ideal de relacionamento com a família. Bacana, bacana. Então a ideia, isso aqui já fica até um chamado aí para quem é líder e pastor que está nos assistindo, é que a igreja tem que ser igreja para todo mundo e para as crianças também, não só para os pais, não só passar teologia ensinando para os pais, mas se preocupar com as crianças e não só tirá-las do culto para não incomodar, né? Para realmente formar o caráter delas. Sabrine, o papo foi muito bom. Eu agradeço aí o teu tempo que tu compartilhou com a gente, a sabedoria, os ensinos, as dicas que tu trouxe aqui. Acho que o pessoal aqui curtiu bastante. Estou vendo aí vários aplausos e comentários ao longo da live. Eu quero também, para quem se interessou e gostou e quer aprofundar, a gente vai ter nesse bimestre um módulo do nosso seminário que a Sabrine vai dar sobre Pense Laranja, onde ela vai entrar em mais detalhes sobre esse método, como é que você pode implementar essas ferramentas na sua igreja, se você está meio perdido e ainda não sabe como fazer. Então, se você quer participar, quer fazer esse módulo com a gente, pode mandar aí um direct no Instagram, ou se você está ouvindo isso depois, entra no nosso site, procura lá os formulários de contato, o botão do WhatsApp e fala com a gente, porque como você viu nesse bate-papo aqui, Pense Laranja pode ajudar muito a potencializar a criação dos filhos e a formação do caráter das crianças da sua igreja. Tem alguma palavra final aí para nós, Sabine, antes da gente encerrar e se despedir? Só agradecer, né, a oportunidade. Eu realmente acredito na estratégia da igreja e a família trabalharem juntas, né, e sempre que eu posso falar, esse fim de semana a gente esteve lá em Rio Grande, em Pelotas, falando sobre isso. Que legal. Eu sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso. Por quê? Porque a igreja sozinha, ela tem uma influência muito limitada. Quando a gente tem a família junto, a gente vai muito mais longe. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem. Se quiserem me contactar também, se tiverem dúvidas, quiserem conversar mais sobre isso, eu estou à disposição, porque realmente eu acredito que é a forma que Deus escolheu para a gente evangelizar nossas crianças e adolescentes. Então, seguindo Moisés, a gente está aí tentando dar continuidade, porque a gente sabe que deu certo. O evangelho só chegou na gente porque os judeus fizeram isso. Eles foram ensinando suas próximas gerações, né, no dia a dia, e hoje a gente também tem acesso a isso. Então a gente não quer que pare na gente também, né? Ótimo, ótimo. Então, já tem gente interessada em ouvir mais, em fazer o nosso módulo depois. Então tem aí vários canais de contato, oportunidade de continuar conversando com a Sabrine sobre isso, aprofundar no módulo quem quiser, tiver interesse. Sabrine, muito obrigado aí pelo tempo, pela disposição. E até a próxima, né, pessoal? Até mais.